Olá, meus irmãos e minhas irmãs do canal Acorda para Jesus. Cristiano Rodrigues aqui, passando mais uma vez hoje para a gente meditar o Evangelho. Queria que você já viesse pegando aí a sua Bíblia. A gente vai meditar o Evangelho de João, do capítulo 8, a 8º de João, de 12 a 20. Pegue sua Bíblia aí. João 8, de 12 a 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo, guarda aí, eu sou. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque está dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém, e se julgo, meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não tinha chegado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É isso aí, meus irmãos. Que maravilha, João aí, trazendo mais aí esta palavra que chama a atenção, dizendo: o meu tempo ainda não chegou, né? A hora do Senhor ainda não havia chegado, por isso que não prenderam ele. Já estamos aí na semana, na semana que já está chegando perto, né? Da verdadeira semana maravilhosa e santa, onde a gente vai viver a verdadeira paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E João continua ainda, não é, nos textos de João, porque o João ele vem muito incisivo, é muita texto teológico que dá para estudar, não é? Que João vem apresentando, ele nos faz refletir. A igreja sabe disso e coloca esses textos, porque estes textos são bem importantes na elaboração destes textos. Mas olha só o que nos faz lembrar desse texto. Quem lembra aí o que aconteceu com Moisés, quando Moisés estava subindo a montanha atrás daquela ovelha, e quem era que estava lá na sarça queimando? Era o próprio Deus, era o próprio Pai que estava lá queimando. E Moisés é levado até lá, é guiado, Deus guia Moisés até lá. E quando ele se depara com aquela sarça queimando, mas sem queimar as folhas, sem queimar nada, e uma voz fala com Moisés. E quando Moisés pergunta quem é aquela voz diz assim: Eu sou. Deus se revela naquele momento. Que maravilha, meus irmãos, é muito lindo. Deus se revela naquele momento. A voz de Deus, a presença de Deus. Ele fala para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque esse local é terra santa. E olha só, nesse texto de hoje, porque fala assim, naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu sou, mais uma vez o eu sou, fazendo referência lá atrás, é Deus que se revela naquele momento. E esse mesmo Deus que está falando é Jesus Cristo. Jesus Cristo estava com o Pai na sarça e Ele está agora aqui. E Deus Pai está com o Senhor Jesus Cristo aqui. Os fariseus vêm dizer
para ele que o testemunho dele não é válido, mas ele fala é válido. Porque na lei de vocês diz que o testemunho de duas pessoas é válido. E nesse momento, Deus se faz presente com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele enviou o próprio Senhor Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para o meio de nós, com apenas uma missão: o reino de Deus está próximo, quem crê em mim terá vida eterna, ninguém vai ao Pai senão por mim, e eu dou testemunho daquele que me enviou. Que maravilha! É lindo demais. Jesus Cristo, Ele está no meio de nós, o testemunho de Jesus Cristo é válido. E Jesus Cristo, quando Ele chega, quando Ele ascende ao céu, Ele envia o Espírito Santo. E naquele momento lá no cenáculo, os discípulos todos com medo, Ele, quando envia o Espírito Santo, os sinais que são dados naquela hora são de línguas de fogo. Eles são enviados agora para dar testemunho daquele que enviou. Chegou ao ponto aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, quem conhece o Senhor Jesus Cristo, conhece ao Pai. Quem conhece ao Pai, conhece o Senhor Jesus Cristo. Eu queria perguntar para você como é que está a tua vida hoje. De fato, você já se encontrou com o Senhor? De fato, você já sentiu o Senhor Jesus Cristo na tua vida? E eu queria dizer para você, se você conhece o Senhor Jesus Cristo, você conhece o Pai. E tudo isso é dado por meio do Espírito Santo, que como o Senhor enviou eles pelo mundo para dar testemunho de tudo que viram e ouviram, vocês também são enviados. E eu também sou enviado para dar testemunho. Estou dando testemunho agora do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é real, que Ele tem um plano para a tua vida, Ele quer mudar a tua vida. E a única coisa que você tem que fazer é crer. Crer de fato no Senhor Jesus Cristo, porque o testemunho dele é válido. E se o testemunho dele é válido e Ele te envia, Ele me envia, o nosso testemunho é válido. E o nosso Pai que está no céu, vê você dando testemunho da verdade, Ele te dará uma coroa. Então vem comigo nessa música aqui, olha só. Eu queria pedir para você hoje, nessa canção, nesse mistério que é o próprio Deus Pai, que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo não separa, é a Trindade Santa. Queria, Pai, pedir para você que, se você ainda não encontrou o Senhor nessa canção que eu vou tocar aqui agora, entrega o teu coração. Entrega o teu coração, entrega a tua vida. E pede para que Ele se mova dentro de ti, para que o Espírito Santo de Deus venha nesse momento aqui, agora, e faça valer no teu coração, para que você também possa conhecer Jesus Cristo e de fato agora, daqui para frente, você também vai dar testemunho. Canta comigo. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Que lindo, né? Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Que lindo! O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus se move neste lugar. Aí agora, se você está assistindo esse vídeo, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim.
Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Pede o Espírito Santo de Deus, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O testemunho do Senhor Jesus Cristo é válido. E hoje Ele quer tocar o teu coração. Eu queria dizer para ti hoje, meu irmão e minha irmã, deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua vida hoje. Aceita essa leitura no teu coração, que é o próprio Senhor Jesus Cristo que está falando. Ele quer provocar no teu coração aí uma rebeldia, mas não uma rebeldia boa. É uma rebeldia para você se voltar contra este plano que tem aí para destruir você e sua família. E eu quero dizer para você que o testemunho dele é válido, porque não sou eu que estou dizendo, mas ele próprio, porque ele diz que o testemunho dele é válido, porque aquele testemunho que ele dá é do Pai dele, e o Pai dele é Deus. E ele se mostra Deus também quando ele diz: eu sou a luz do mundo, a luz que nunca se apaga. Então, meu irmão, aceita hoje no teu coração esse testemunho, o testemunho do próprio Senhor que dá testemunho do Pai. Ele quer dizer para você que Ele é a luz do mundo e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então peça comigo nessa canção: move-te em mim, Senhor Jesus Cristo. Move-te em mim, fala aí, move-te em mim, Senhor Jesus Cristo. Move na minha mente, no meu coração. Move na minha casa, na minha família, nos meus. Eu te aceito. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Com a intercessão da Virgem Maria, Santa, Imaculada, Prudentíssima, cheia de graça, termino esse momento aqui, desejando para você muita paz, muita luz. E a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, meus irmãos e minhas irmãs. Curte esse vídeo, compartilhe para quem mais precisa ouvir.